Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, ou que vier a ser, vem de ti, Senhor. Querido Mestre e Irmão Maior Jesus, como somos gratos a Ti por todo amor, por toda assistência que tem nos dado, por estar sempre atento à menor necessidade que temos. E o Senhor envia os conselhos, as soluções, e quando não pode ser no momento, nos aconselha a termos paciência e saber aguardar, que assim que for preciso, o Senhor nos atende. Ah, Senhor, Jesus, se soubéssemos o quanto somos devedores, seríamos mais humildes, curvaríamos perante a nossa pequenez, mas que a gente continue no propósito de nos melhorar. Aconteça o que acontecer em nossa caminhada, que a gente tenha sempre o Senhor como exemplo, lembrando de tudo que o Senhor passou na terra e os exemplos que nos deixou. Essa preocupação e o carinho que sempre teve para conosco. Enquanto houver esperança, todos os nossos sonhos serão como uma chama viva ardendo no peito. Enquanto houver esperança, as nossas forças nunca deixarão de ser renovadas. E estaremos sempre mais perto de alcançarmos o que desejamos, porque nós somos a esperança de dias melhores, a esperança de sermos melhores, a esperança do nosso planeta ter a oportunidade do crescimento,
a esperança de vivermos em um mundo onde todos nós vamos viver com mais amor, com mais união, com mais fraternidade. Jesus, que o Senhor abençoe o nosso descanso da noite de hoje. Obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho nessa noite está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 ao 15. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Que assim seja. Vamos fazer o estudo com o livro em mãos, como a gente sempre orienta, para que assim a leitura seja mais facilitada, né? O nosso estudo seja melhor compreendido. E nosso chat fica aqui aberto para vocês ficarem à vontade para comentar e perguntar, certinho? Bom, semana passada, Daiane, ela iniciou a questão 266, mas como não deu tempo, né, de terminá-la, de entrar aqui nos comentários, eu vou retornar a ela para a gente compreender o assunto que Allan Kardec depois vai estar desenvolvendo aqui no comentário, pois sabemos que o que está escrito em itálico, essa letrinha diferente, deitadinha, é a resposta dos espíritos. E quando há um comentário com letra normal dentro de uma pergunta, é o desenvolvimento que Allan Kardec deu em cima da resposta dos espíritos, certo? Então, aqui, na questão 200, a gente está no segundo livro, no capítulo 6, intitulado Vida Espírita, trabalhando o item Escolha das Provas. E aqui na questão 266, pergunta assim: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Então, antes de reencarnarmos, não seria natural a gente escolher algo mais suave para enfrentarmos ao reencarnar? Porque é dessa forma que a gente age aqui em vida. A gente busca sempre sempre não sofrer tanto, a gente busca caminhos mais suaves, busca caminhos mais fáceis de enfrentar. A gente gosta de pegar atalhos, não é mesmo? Ao invés de a gente ir para um lado que é mais longo, porém mais certeiro, a gente busca outros para estar facilitando a nossa vida. Assim nós agimos quando estamos encarnados. E Allan Kardec, então, com este pensamento, fez essa pergunta aos espíritos que responderam: para vós, sim, para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Eu sempre falo que nós temos né? Que dois tipos de pensamentos diferentes. Temos a memória e pensamento espiritual e a material. Quando estamos desencarnados, a gente visualiza tudo de uma forma mais ampla. A gente compreende melhor os processos expiatórios, compreende melhor a lei de Deus, entende os processos de dor, de sofrimento que passamos em vida, e também entendemos que é por meio desses processos que a gente evolui. Quando estamos aqui encarnados, por ter esse pensamento de não querer sofrer, né? De buscar sempre o melhor deste mundo, a gente acaba entrando nessa ilusão. Mas quando estamos em espírito, tudo é de uma forma diferente.
entre aspas, né? Porque isso é quando a gente alcança ali a consciência espiritual, porque a gente pode desencarnar e continuar pensando da mesma forma, né? Tanto que muitos espíritos na espiritualidade eles fazem organizações de acordo com a sua vivência encarnatória, né? Então, aquelas pessoas que foram muito apegadas ao dinheiro vão estar se reunindo com outros espíritos também muito apegados, muito avarentos, e vão ali tentar multiplicar o dinheiro que tem. Por quê? Não compreendendo esses, né, que não compreenderam ali que desencarnaram. E até mesmo os que sabem que desencarnaram, eles continuam nessa busca pelo ouro. E Allan Kardec fala: o homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso, que a gente reclama o tempo todo do que estamos enfrentando. A gente só vê esse lado penoso, esse lado ruim, justamente porque na nossa sociedade o sofrimento, a dor, tudo, a doença, o desencarne, é visto tudo com maus olhos. Não são bem compreendidos esses processos que nós temos que passar e é inevitável de enfrentar essas provas. Afinal, aqui é um mundo de prova e expiação. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Como aqui em vida, a gente quer sim trabalhar o nosso lado espiritual, a gente gosta de participar dos estudos, de fazer uma leitura espírita, porém a gente não quer abrir mão dos prazeres materiais, a gente não quer abrir mão de certas reuniões sociais que a gente participa, a gente não quer abrir mão de consumos, né, que prejudicam a nossa vibração espiritual, consumo alcoólico e outros tipos de consumo visual também, né? A gente não se afasta, a gente não faz essa seleção dos bons hábitos. Então, a gente tenta fazer essa união, coexistir, né, como aqui fala, o lado espiritual com os prazeres materiais. Só que, como tem a passagem, não há como servir dois senhores ao mesmo tempo. Sempre um estará sendo deixado de lado. Quantas vezes a gente não escolhe o mundo, né? A gente prefere ir antigamente. Agora nós estamos no isolamento. Mas antes da pandemia a gente preferia ir a uma festa, a um show, do que nos prepararmos para o dia seguinte no grupo, no domingo, não é mesmo? Pessoas já vieram falar comigo que é difícil acordar cedo um dia de domingo, né? Então, por quê? Porque tem essa dificuldade, porque prefere ali ainda estar se dedicando à rotina material, né? Domingo é um dia de descanso, é um dia de acordar tarde. Essa é a mentalidade mesmo, né, da sociedade. Domingo é dia de descanso. A semana só começa na segunda-feira, não é mesmo? Mesmo sendo domingo o primeiro dia da semana. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. Porque na espiritualidade, a gente vê o todo, a gente vê lá na frente, vislumbra o futuro no qual felicidade eterna irá proporcionar. E a partir do bom comportamento, a partir do desenvolvimento espiritual, desenvolvimento íntimo dos sentimentos, da moral,
que são depurados das provas. Do bom sofrer. O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Então, tem pessoas que preferem tomar ali uma injeção, que vai ser uma injeção só, uma furada só, do que ficar ali 10 dias tomando um remédio, né? Então, acelerar ali esse processo. E muitos pedem provas assim, muitos espíritos pedem provas assim. Uns vencem, outros sucumbem. Até mesmo morte e enfermidade está dentro desse quadro, que por doença, né? Porque a doença, ela acelera ali o nosso desenvolvimento, porque a gente entra num contato muito íntimo com a dor, com essa amiga que nos abre o campo de visão. Então, a gente começa a valorizar pelos impedimentos que a doença nos traz, a gente começa a valorizar o que é importante, o que realmente devemos buscar. O que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido não escolhe um caminho florido, sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for bem-sucedido. Não há. Aqueles que querem ter o seu nome gravado na história, não há caminho fácil. E aqueles que querem também evoluir espiritualmente, têm que entender que o caminho é de espinhos, é a porta estreita, mas que vai levar ao paraíso, vamos colocar dessa forma. Vai levar a um lugar lindo. O caminho pode não ser de rosas, mas o destino será. Estamos fazendo a leitura da questão 266 aqui no comentários. Vamos entrar no segundo parágrafo do comentário. Então, logo após a resposta dos espíritos, é o segundo parágrafo. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinário se considerar que os espíritos, desprendidos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Entrevém o fim, bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda, em pureza para alcançarem aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhes permitam chegar mais prontamente. Sabemos que aqui nós estamos falando sobre aqueles que estão escolhendo esse caminho mais penoso, né, para alcançar mais rapidamente a perfeição. Porém, esses aqui que pedem esses tipos de prova, na maioria, a gente não pode generalizar. Abri um áudio aqui, mas acho que já fechou, né? Então, a gente não pode generalizar, porque tem espíritos que são ainda ignorantes e que acabam pedindo provas, a gente vai ver isso mais à frente. Provas que eles não conseguem, muitas das vezes, suportar. Mas na maioria desses espíritos que já têm essa consciência espiritual, de estar aguardando, que já está ansioso, né, para alcançar essa felicidade eterna, eles pedem e normalmente eles bem aproveitam as provas. Então, aquelas pessoas que estão lá doentes, acamados e que são resignados, aquelas pessoas que aceitam bem as dificuldades, que não só doença, né? Não só doença, pode ser doença tanto em si,
quanto cuidar do outro. A gente vê muitas mães naquela luta com filhos deficientes, filhos que tiveram ali complicações e que tem ali todo o retraimento da mentalidade, da coordenação motora. Então, olha só, essas mães, elas suportam com tanto amor e dedicação essas provas. Por quê? Porque elas sabiam, elas aceitaram isso muito antes de reencarnar. Elas foram ali a dupla. A gente não faz prova em dupla na escola? Então, elas são a dupla daquele espírito que está ali acamado, daquele espírito que está ali com a sua matéria impossibilitada de agir por si só. E aí, como na prova da escola, o trabalho da escola que é em dupla, um ajuda o outro, não é mesmo? Então, essas mães, elas se dispuseram a participar da prova do outro, e isso também traz ali benefício para si, né? Essa depuração, porque necessita desenvolver a paciência, a resignação, o amor incondicional. Temos aquelas que sucumbem, sabemos disso, mas isso acontece, é recorrente em qualquer tipo de prova, né? Então, essas escolhas, esse modo de enfrentar as provas, esse modo resignado, não se aplica somente à doença, mas também à dificuldade financeira, problema na família, tantas expiações que temos lá, né, na espiritualidade, um catálogo para a gente escolher os tipos de expiações que precisamos enfrentar. Então, e a gente vê ali a diferença de um espírito que é uma pessoa encarnada, que é resignado diante a vida sofrida, e aquele que não é resignado. Muitas das vezes, aquele que mais é resignado é porque o seu interior sabe que foi um pedido próprio. Foi ele que pediu. Outros que só reclamam, que não são resignados, que são rebeldes, se rebelam contra Deus, que blasfemam, que brigam com todo mundo por conta do que está passando, que só lamenta. Esses que culpam os espíritos, essas pessoas, eles podem até ter pedido esse tipo de prova, mas ainda não tinham a consciência do que é não tinha consciência espiritual necessária para enfrentá-la, mas a espiritualidade permite. Ou podem ser espíritos, porque a gente escolhe todas as provas, a gente que faz o nosso próprio projeto encarnatório? Não, nos é apresentado também propostas. E a gente vai ali aceitando, pedindo para reduzir, pedindo para aumentar, é feito ali um planejamento, né? E pode indicar também que esse espírito não aceitou bem a proposta espiritual de estar passando por aquilo. Pela consciência que lhe faltou, certo? Quando estava lá desencarnado, acreditava que iria conseguir passar. Todos acreditam. A gente sempre acredita, né? Na espiritualidade, a gente tem muita esperança, como falou na oração, a gente tem que ter esperança sempre. Só que quando a gente chega aqui e vê a dificuldade que é, a gente se abate e nós somos muito desanimados. Para não falar aquela outra palavrinha que tem até, que é o nome até de um animal, né? De realizar. A gente quer ficar acomodado em nossa casa, fazer as obrigações indispensáveis e evoluir. E não é assim, né, que acontece. Então, a Edna está perguntando: esses planejamentos são feitos de acordo com os débitos que adquiriu aqui? Tanto com os débitos, tanto com as coisas
preciso ainda adquirir, né? Então, a gente tem a mania de pensar que tudo que a gente passa é quitação de débito, porque eu fiz mal a alguém na outra vida. Nem sempre. Às vezes é porque eu preciso passar por esse tipo de prova para poder desenvolver uma certa virtude, um certo sentimento que eu ainda não tive oportunidade e não tive ali o meu próprio, a minha própria iniciativa de desenvolver. Então, me é proposto ali determinadas provas justamente para isso. Então, tem esses dois casos. São débitos, são quitações de débitos, são por quitações de débitos e são por necessidade do espírito enfrentar aquela prova para estar se desenvolvendo, para estar progredindo espiritualmente. E esse planejamento, ele vai de acordo com o grau evolutivo. Então, quanto mais ignorante eu estou, mais de acordo vão estar com as minhas vidas passadas, esses planejamentos, né? Ou seja, eu vou ter mais débitos. Quanto mais ignorante eu for, quanto mais embrutecido eu for, mais débitos eu vou ter ainda a pagar. Na medida que eu vou pagando, que eu vou crescendo, que eu vou evoluindo, que eu vou depurando, eu já entro em outro estágio, que é o de iniciar ali a depuração dos meus sentimentos, para que eu desenvolva virtudes, né? Então, isso faz parte ali de cada estágio evolutivo. Depois de cada existência, avaliem o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para alcançarem aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que permitam chegar mais prontamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Essa vida, isenta de amargura, não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para alcançá-lo que procura se melhorar. Para alcançar essa vida de felicidade, da felicidade eterna, né? Ele entende, o espírito entende que ele precisa primeiro se depurar, ele precisa primeiro estar passando ali pelas provas para conquistar as virtudes que vão lhe dar acesso a esse patamar evolutivo onde o espírito encontra a paz, né? Entendendo que essa paz não é uma paz que muitos compreendem vamos dizer, de não fazer nada, né? Só de contemplação, mas sim é uma paz espiritual que dá conforto ali ao espírito, não tem mais peso na consciência, né? E o trabalho está sempre em atividade. Não temos, aliás, todos os dias, sob nossos olhos, exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, senão uma tarefa que se impôs tendo em vista um futuro melhor? Então, as pessoas que têm 2 empregos, pessoas que fazem hora extra, pessoas que buscam ali, que até se sacrificam, né, muitas das vezes, para reunir uma boa quantia de dinheiro e dar o conforto ali à sua família, né? Então, sempre há, vamos dizer assim, uma recompensa, né? Vai sempre ter ali o lado bom daquele sacrifício que você se impôs a passar, que você escolheu passar.
O militar que sofre por uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito se forem bem-sucedidos? Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse e pela sua glória? Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais os homens se submetem para se elevarem na carreira que escolheram? Não, não se chega a uma posição social de destaque na ciência, nas artes, na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é uma cópia da vida espiritual, onde encontramos, em ponto pequeno, todas as mesmas peripécias. Se, pois, nesta vida escolhemos as provas mais rudes para alcançarmos um objetivo mais elevado, porque o espírito que vê mais longe que o corpo e para o qual a vida do corpo não é mais que um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzi-lo a uma felicidade eterna? Por que a gente não dá a mesma visibilidade para as provas que purificam o espírito, igual que damos a essas pessoas que buscam o aprimoramento profissional, que buscam o conforto na carreira? Aqueles que dizem que se o homem tem a escolha da sua existência, pediram para ser príncipes ou milionários. São como míopes, que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas, as quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pastelheiros ou confeiteiros. Então, vou dar continuidade aqui, né? Assim é o viajante que no fundo do vale obscurecido pelo nevoeiro não vê a extensão nem os pontos extremos do seu caminho. Chegado ao cume da montanha, divisa ele o caminho que percorreu e o que resta a percorrer. Vê o seu fim e os obstáculos que tem ainda a transpor e pode então planejar com mais segurança os meios de atingi-lo. O espírito encarnado está como o viajor na base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Lendo assim, né? A gente compreende o que pedimos antes de reencarnar. Porque tudo que a gente está passando hoje, a gente pediu, né? As grandes provas. Observação, né? Parênteses aí. Nem tudo. Tem coisas que a gente está adquirindo nessa encarnação por não compreender outras, né? Então, por exemplo, eu pedi uma prova, estou passando por ela, e eu voltei atrás, né? Me arrependi. Não estou sabendo lidar com essa prova. Não estou vencendo. Estou reclamando, estou tendo ali o mal sofrer. O que vai acontecer? Eu vou atrair, posso atrair ali uma outra dor. Então, eu duplico minha dor. Aí, isso, né? Então, tem coisas que é pedido, que está no planejamento, e outras que não. E outras que foi pela minha falta de resignação diante ao planejamento que eu aceitei passar. Chego aqui, fico e não utilizo da resignação, e aí eu posso adquirir novas dores. Então, aí a gente tem estudado bastante sobre o pensamento, que o pensamento adoece o físico, adoece o emocional,
muitas doenças que a gente tem estudado também sobre a psicossomática, né? Que é justamente ali o nosso corpo recebendo essa carga de energia da nossa resignação e que acaba ali desencadeando doenças. Então, tem coisas que não estão no planejamento e que a gente vivencia, mas porque eu estou atraindo para mim, tá? Mas num quadro geral, tudo que a gente enfrenta faz parte do meu planejamento, porque nós não somos destinados, mas temos a predestinação, que são os roteiros, que é o planejamento espiritual no qual foi traçado para que a gente conseguisse passar bem cada encarnação. Se não fosse isso, seria como jogasse a gente aqui, né? De forma aleatória na Terra e seja o que Deus quiser, né? Então não é assim. A espiritualidade é muito bem organizada, muito misericordiosa e nos ampara constantemente. Então temos que entender que as nossas maiores dificuldades fazem parte desse processo, desse planejamento aceitado ou pedido por nós. Dificuldade com a filha, dificuldade com o marido, dificuldade com os irmãos, essa dificuldade familiar, né? Briga familiar daqui e dali. Fui abandonada pela minha mãe, sou órfão, né? Meus pais desencarnaram, fui criada pela avó. Todos esses problemas familiares, claro que a gente sempre coloca a observação, né? Porque, por exemplo, eu fui abandonada pela minha mãe, que estou sendo criada pela minha avó, que tinha que ser assim. Não, né? A mãe fez essa escolha em vida, certo? Ela ali fugiu, fez, né? Outra escolha. Vamos falar assim, a gente não vamos falar que fugiu é como se fosse um julgamento, né? Ela fez novas escolhas, certo? E isso, esse rompimento entre pais e filhos, né? Vão trazer ali depois novos arranjos para que seja feita uma reconciliação, né? A gente vê muitos casos de pais que não assumem, olha essa palavra, que não assumem seus filhos. Era para ser assim? Não, não era, né? Agora tem ali os órfãos, os pais desencarnaram, isso estava dentro do projeto, dependendo também, se não foi algum tipo de desencarne que a gente sabe que é provocado, né? Que é ali por exemplo, suicídio consciente, suicídio inconsciente, tem esses dois casos, enfim. Mas vamos falar do modo geral. O, é, Você ficar órfão nesse sentido faz parte ali de um projeto, de um planejamento, né? Então, tem um caso que conta no livro Nossos Filhos São Espíritos, em que o que aconteceu? Uma família, né? Uma mãe que tinha tido, acho que 7 crianças, desencarna. E o pai, ele era alcoólatra, tinha muitos problemas, não ficava em casa. E quem assumiu a responsabilidade da família foi a filha mais velha. E ela ali assumindo essa responsabilidade como sendo a mãe dos seus irmãos menores. E a gente vê, né? A gente se condói com esses casos porque é muito comum. Irmãos criando os próprios irmãos, né? Irmãos assumindo o papel de pai e de mãe. E de falar, a criança tem que ter a infância e tudo mais, proteger ali essa criança para que ela tenha os seus direitos. Aí, nesse caso aqui, esse espírito, ele foi dessa menina, né? Foi uma mesa mediúnica pedir força para que ela conseguisse vencer,
né? Porque, na verdade, esses seus irmãos dessa encarnação foram filhos que ela abortou em uma encarnação passada. E ela, perdendo ali por essa série de abortos, ela perdeu como que vamos falar? Ela perdeu o direito, vamos amenizar ali a compreensão dessa palavra, né? Mas ela perdeu ali a condição de ser mãe numa próxima encarnação. E ela precisava resgatar o débito com esses filhos rejeitados. Foi organizado, então, esse planejamento para que ela recebesse no lar esses espíritos no qual ela abortou em encarnação passada, não sendo filhos consanguíneos, mas sendo filhos do coração. E ela era ali irmã, né, deles. Então, e tivesse uma nova oportunidade, justamente. Não haveria como ela ser mãe, porque abortos, assim, eles prejudicam, eles causam desarmonias no perispírito. E isso influencia numa próxima encarnação, certo? Ah, é castigo de Deus. Né? Não, foi você mesmo que atraiu isso. Você, o espírito não se sente merecedor de ser, de conceber uma vida. O espírito mesmo causa esse bloqueio na condição física, certo? É algo que da consciência espiritual. Eu não sou merecedor de gerar uma vida. Então causa ali essa desarmonia que afeta a matéria. Até que consiga estar desbloqueando esse canal de poder gerar, né? E então, numa próxima encarnação, dar continuidade ao que deixou para trás e poder realizar a maternidade pelo seu próprio ventre, né? Então, não foi a espiritualidade que fez com que a pessoa fosse. Na verdade, esse caso aqui, ela não teve filhos, mas ela nem se casou. Ela era uma época antiga, né? Então, ela não teve nenhum relacionamento, ela dedicou a sua vida inteira para criar, cuidar desses irmãos. E a maioria desses irmãos tinham desavenças com ela. Tinha aquela rixa, aquela briga, que quem olha de fora vai falar o quê? Nossa, eles são ingratos, ela faz tudo por eles e eles ali a tratam dessa forma. Mas por quê? Porque eles carregam o sofrimento de terem sido abortados por ela em uma outra encarnação pela sua ignorância mesmo, né? No sentido de falta de conhecimento. E, enfim, né? Esse foi um exemplo aqui que eu trouxe, que a gente acabou... Não, a gente não desviou, né? É um dos exemplos que se enquadram aqui. Mas, dando continuidade à leitura. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Ou seja, quando está desencarnado, né? Esse estado errante aqui, nós sabemos que é quando é o espírito que ainda precisa reencarnar, que ainda precisa evoluir e que está desencarnado. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos frequentemente durante anos a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a cremos a mais apropriada para os objetivos do nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Quantas pessoas estão mudando de carreira? Quantas pessoas não estão abrindo seus próprios negócios? Estão mudando, é como se fala, um looping, looping, dando uma volta, uma reviravolta na vida para estar buscando ali algo melhor. Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito senão fases, períodos e dias de sua vida espírita, que é como sabemos sua vida normal,
uma vez que a vida corpórea não é mais que transitória e passageira, né? Então, dando um up, né? Mudando completamente ali o caminho no qual escolheu. Então, tem profissões, tem pessoas, né, que saem de uma profissão e vão trabalhar com outra coisa completamente diferente. Então, um advogado que vai abrir um restaurante porque gosta muito de cozinhar. Antigamente buscou ali uma profissão que pudesse dar o seu. Que a gente, quando é jovem, a gente sempre vai escolher aquela profissão que vai me trazer um retorno financeiro, né? E, e somos jovens, ainda a gente não sabe realmente o que queremos, o que vai nos agradar. No decorrer da vida, ela viu, essa pessoa, né, fictícia aqui, que ela gosta de cozinhar, que é cozinhar que dá prazer a ela. Então ela muda. Aquela pessoa que tem ali, né, a coragem, que precisa ter essa determinação para mudar, para fazer uma nova história. Então, recomeçar do zero, né? Aí a gente de fora fala assim, meu Deus do céu, como que a pessoa que era ali uma advogada reconhecida, uma juíza, deixa tudo e vai abrir um restaurante, nada a ver. A gente faz esses julgamentos, né? Mas o que Allan Kardec está querendo mostrar aqui com esse apontamento? Que cada encarnação, o espírito, né? Ele vai se abrindo para a verdade espiritual. Ele vai entendendo mais as suas próprias necessidades. O que eu preciso realizar em vida carnal para conquistar a tão desejada, almejada felicidade eterna. O que eu preciso trabalhar no íntimo? Qual é o tipo de dor que vai me trazer essa depuração? E aí, cada encarnação, a gente vai se aprofundando. 267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas das vezes vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado que faz sua escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-lo na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Então, durante o desprendimento do sono, por exemplo, o espírito ele vai entrar em contato com seus benfeitores espirituais e pode, sim, fazer um novo pedido. Eu posso pedir uma reformulação, né? Então, posso pedir uma ajuda para retornar também a um caminho que eu desviei. Eu posso pedir também para amenizar um pouquinho aquilo, amenizar um pouquinho o planejamento, que eu estou sentindo que eu não estou suportando. Então, vai sendo feito esses estudos. Não há nada fechado em definitivo em nossa vida. A gente faz reformulações. A cada dia a gente se encontra ali em caminhos bifurcados, que é o exemplo que a gente aprendeu com minha mãe, né? Com Deoclésio, que sempre fala sobre esse caminho bifurcado. Cada dia a gente se encontra em situações de escolher entre duas opções, certo? E o espírito ele pode sim estar pedindo novas provas ou retornar para o caminho de uma prova que ele já havia sucumbido, né? Já havia preterido, já havia desistido. Ele pode pedir diversas coisas e aí vai ser feito todo um planejamento, todo um estudo para ver a validade, né? Para ver se dá, se não dá e o que precisa ser feito, qual o caminho que precisa estar sendo aberto a esse encarnado. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova, sem dúvida.
É a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, antes da oração, para a gente dormir, né? A gente pede ali a bonança, a gente pede ali, né, o retorno financeiro. Não é errado pedir, mas tem aquelas pessoas que fazem pedidos que desejam muito a riqueza, são aquelas pessoas que são apegadas aos bens materiais. Aí é diferente, tá? Diferente do que a gente pedir ajuda no nosso trabalho, pedir quem é autônomo, pedir cliente, ainda mais na pandemia, sabemos que muitos comerciantes, por exemplo, estão ali, né, com essa dificuldade. É diferente, mas tem aquelas pessoas que desejam, que têm ali um prazer no dinheiro. E aí pedir isso é completamente você estar, né, completamente preso à matéria. Agora, enquanto espírito, enquanto desencarnado, na maioria dos casos, os espíritos que pedem ali para vir com esse para vir ali na riqueza, a esses sim, eles têm a compreensão da dificuldade que é ser rico. Porque trabalha muito o interior. Trabalha o egoísmo, trabalha a vaidade, trabalha o orgulho, trabalha ali, né? A caridade, trabalha a sua falta de caridade para que você consiga estar desenvolvendo. Então, eles pedem, os espíritos pedem justamente para isso. 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, constituindo-se em ajudar os outros e a se aperfeiçoar. Como já falou aqui, sobre os estágios espirituais, cada encarnação é um estágio, é uma fase. Então, aqueles espíritos que ele já não tem mais apego à matéria, já não tem mais aqueles débitos que tem um cargo maior, né, de envolvimento com o outro, porque a gente sabe que tem por exemplo, há situações, há escolhas nossas que vão criar débitos. Tudo, a gente fala, né, nos olhos de Deus é tudo a mesma coisa, a infração de sua lei, né? Mas a gente sabe que dependendo do que a gente faz com o outro, a gente provoca, assim, agravamento muito maior, né? Faz ali aquele entrelaçar com o outro de uma forma que você vai precisar de muitas encarnações para desatar esses nós que foi ali gerado, certo? Então, sim, há provas e provas, há agravamentos e agravamentos. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente vai se libertando desses laços, a gente vai quitando os débitos, vai chegar um momento que a gente não vai reencarnar para passar ali por essas dificuldades que nos atormentam. Porque para um espírito mais evoluído, as mesmas dificuldades que eu passo, para ele não vão ser tão angustiantes, tão tormentosas. Então, para mim, não ter um bom salário vai me causar muita angústia. Agora, para um outro que já adquiriu essa simplicidade, que já observa a vida com os olhos espirituais, o pouco que ele tiver,
já vai ser muito, né? E assim a gente vê vários exemplos de personalidade, de vultos da espiritualidade que conhecemos, que assim viveram, que a falta do material não lhe causaram danos, não lhe causaram angústias. Angústia no sentido de pesar o espírito, né? Mas a gente sabe que a falta ali do alimento causa angústia, sim, mas porque se você tiver família ali e não conseguir sustentá-la, claro que você vai sofrer por isso. Mas, para aquele espírito mais evoluído, ele tem, como falou na oração, a esperança e a confiança em Deus. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que dava tudo que tinha. Em nenhum momento ele se retraiu ao ajudar o outro porque faltaria para ele. Como outra pessoa, Edna está falando aqui, o próprio Chico Xavier. Então, Chico sempre viveu na humildade, na simplicidade. Ele não recebia dinheiro dos seus trabalhos espirituais, né? E isso nunca foi algo que o atormentava espiritualmente, porque ele já estava muito além disso, muito além do conforto material que a gente busca. 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Nesse primeiro aqui, né, pede uma prova a mais do que possa suportar e sucumbe. A gente sucumbe até as que a gente pode suportar. Imagina as que a gente não chegou lá ainda, né? É muito fácil a gente sucumbir diante das nossas próprias pedidos de encarnação. E então, né, tem esses tipos que não estava ainda preparado para passar, mas os benfeitores assim permitiram, dando ali a oportunidade para que ele visse com seus próprios olhos a dor e o sofrimento, e quando retornasse à espiritualidade, com certeza ganhos, mesmo que tenha sucumbido à prova, ele adquiriu ali consciência espiritual, ele pôde compreender melhor como lidar ali nas vicissitudes da vida e interpretar melhor também a lei de Deus. E aquele que pede também uma vida. Então tem aqui o contraste, né? Aquele que pede provas difíceis, muito difíceis, e aqueles que pedem as provas mais fáceis. Também vai estar, ao retornar à espiritualidade maior, ampliando ali a sua consciência. Como que a gente chama? São encarnações perdidas, né? Então, acho que a maioria de nós deve ter alguma encarnação perdida, que não foi bem aproveitado, né? E às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas que são íntimas, que a gente conhece a vida, e vê assim, nossa, a pessoa não tem nenhuma dificuldade, né? Então, aqui, essa pessoa, a gente não pode julgar, mas existem esses casos, porque às vezes a gente está avaliando errado, né? Mas podem ser espíritos que estão passando por essa fase de que não estão abertos a sofrer ainda, e aí vão passar por encarnações mais tranquilas para que seja despertado em seu interior o desejo de avançar. Essas encarnações tranquilas
vão estar servindo de estímulo para que, ao retornar à pátria espiritual, ele veja que não teve ali um avanço. E aí, então, despertar da consciência, vai atrás de um projeto espiritual que irá proporcionar um avanço, né? Irá proporcionar um aperfeiçoamento, um aprimoramento espiritual. Então, irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Já chegamos ao nosso horário, precisamos encerrar. Não vou ler a próxima questão, a gente vai parar aqui na 269. Semana que vem iremos dar continuidade, nossa irmã Daiane, com a 270. Alguém deseja fazer alguma pergunta ou comentário para estarmos encerrando? Que bom, Simone. Então, vamos encerrar, vamos abrir o nosso coração para o estudo de hoje, para poder internalizar tudo que foi estudado, que foi ali trabalhado nas questões, para que a gente aceite as nossas provas, aceite as nossas dificuldades, a gente abra o coração para poder vencer, porque nossos pedidos de oração, que a gente fala sobre essas nossas dificuldades, elas servem para nos dar fortalecimento, não para mudar as coisas. É a oração que a gente pede ali acerca dessa dificuldade, a gente pede força, fortalecimento. Muitas coisas a gente pede ali a libertação, a cura, a mudança, a alteração, mas temos que entender todos os processos no qual passamos, de serem necessários. Se são necessários, se estamos enfrentando, temos então que abrir o nosso coração. Porque quando a gente se abre para aquilo que está acontecendo em nossa vida, tudo desabrocha. Tudo ali vai se ajeitando, vai se harmonizando. A gente consegue, né, ampliar os nossos ouvidos, que é o canal de comunicação, para ouvir a orientação dos espíritos, dos benfeitores, porque enquanto a gente estiver apegado ali ao vitimismo, eu não mereço isso, porque isso está acontecendo, eu não quero mais viver dessa forma, enquanto a gente ter esse vocabulário, esse tipo de pensamento, isso tudo vai poluindo a nossa atmosfera íntima, impedindo ali a ajuda dos benfeitores, impedindo de ouvirmos as orientações. Então, vamos nos abrir, vamos mudar a forma com qual a gente interage com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, mudar a forma como a gente interage com o outro, porque a maioria das nossas dificuldades é de relacionamento, também, né? Relacionamento com o mundo, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. Então, se tá dando errado, a gente tem que mexer no time. Não é assim que se faz? Se tá ganhando, não se mexe no time. Então, se a gente tá perdendo, se a gente tá enfraquecido, a gente tem que mudar, né? Mudar a nossa forma, as táticas. Certo? Vou colocar o nosso hino e oração de encerramento, que todos possamos ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Quando penso em ti, Jesus, teu sorriso me anima, tuas palavras fortalecem, dos meus passos és o guia. Quando penso em ti, Jesus, tudo se torna possível, me transforma em fortaleza,
e em ti tenho abrigo. Nunca existirá noite que impeça o sol raiar, pois de ti vem meu sustento, vida eterna a brilhar. Toda forma de vitória, o caminho é o Senhor, fonte viva que traz vida, que liberta pelo amor. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. Querida Mãe Maria Santíssima, que a Senhora possa nos envolver em teu manto sagrado, nos transmitindo a paz, o amor, a união, que tanto estamos precisando. Pedimos, Mãe, a tua bênção e a tua proteção, e que as vibrações positivas possam ser espargidas por todos os cantos do planeta, envolvendo a todos os encarnados e desencarnados. Mãe, acreditamos que ontem, mais do que os outros dias, a Senhora foi muito procurada, com certeza, com muitos agradecimentos. E também, Mãe, com muitos pedidos de socorro, de ajuda, porque muitas mães estão passando por momentos de desespero, de angústia, de preocupação. Temos certeza, Mãe, que a Senhora acolheu a todas, transmitindo força, coragem, aceitação, resignação. Temos certeza que a Senhora enviou anjos para abraçar a cada uma delas e que consigam enxugar as lágrimas e ter sabedoria para seguir em frente com a proteção da família espiritual e com o tempo voltar a sorrir, a ter esperança em dias melhores e confiar no Pai Altíssimo, que tudo sabe, tudo vê. Nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade da família que nos abriga e por todos os nossos irmãos consanguíneos e os nossos irmãos espirituais, que possamos respeitar um ao outro, que possamos contar sempre um com o outro, que a Senhora, Mãe, possa nos acolher nessa noite. Obrigada
por tudo que fazes por nós. Que assim seja.